Qual que é o tema de hoje? Reduzir gordura da alimentação é o bastante para o emagrecimento? Você conhece alguém, ou talvez você já tenha passado por isso, que na hora do emagrecimento a primeira coisa que cortou foi a gordura, né? Cortou a gordura da alimentação, começou a tomar esses medicamentos que eliminam a gordura no xixi, no cocô, né? Que atrapalha a absorção da gordura. De alguma maneira, você quis eliminar a gordura achando que a causa do seu excesso de peso era justamente a gordura. Então você pensou, poxa, eu preciso eliminar a gordura para eliminar a gordura. Foi isso que você pensou? Bom, se isso já passou na sua mente alguma vez, algum dia, eu vou te ajudar hoje então a entender que eliminar a gordura da alimentação não é o bastante para você emagrecer, para você conseguir entrar no processo de emagrecimento e ter resultados que sejam definitivos e duradouros, tá bom? Por quê, Grazi? Gente, vocês precisam entender uma coisa. A gente é uma máquina, né? O nosso corpo ele é uma máquina, ele funciona como uma máquina. E existe um órgão específico, né? No caso o fígado. Ele é conhecido por fazer com que o nosso organismo, né? Tanto ele quanto o fígado, ele age como um agente filtrador. E tudo quanto é sujeira que você imaginar, ele passa ali pelo fígado na intenção de fazer com que o teu organismo ele funcione da maneira correta, tá? E que você consiga ter resultados em qualquer coisa que você vai fazer que envolva o teu metabolismo, tá? Então o teu fígado ele age como agente filtrador do teu organismo, tá? E aí o que você precisa entender é que é o seguinte, gente, ele age como agente filtrador, porém ele também é responsável por metabolizar grande parte dos triglicerídeos ou grande parte do colesterol que você tem presente no teu organismo. Um pouco vem da alimentação, um pouco já é produzido naturalmente aí pelo teu fígado, tá? E o que acontece? Que a maioria dos triglicerídeos, tá, da dieta, a maioria dos triglicerídeos aí que vem dos depósitos, que estão nos depósitos de gordura, eles vêm dos triglicerídeos da dieta. Olha que interessante, eles vêm dos triglicerídeos da dieta e a composição dos ácidos graxos, ou seja, a composição desse tecido de gordura, ele espelha, tá? Ele espelha os ácidos graxos da dieta. Então, a maior parte da gordura que você tem armazenada no teu organismo espelha a gordura que vem da tua alimentação. Porém, você precisa considerar o seguinte: não é só gordura, não é só a alimentação à base de gordura que se transforma em gordura. Um dia eu comentei aqui numa live, gente, que a gente tem depósitos de gordura. Depósitos, né, para armazenar gordura, carboidratos, proteínas e lipídios, tá? A gente tem depósitos para isso. E sabe o que acontece? Acontece o seguinte: quando você consome esses nutrientes em excesso, seja proteína, carboidrato, proteínas ou mesmo lipídios, quando você os consome em excesso, eles tendem a se armazenar esse excesso. Ai, gente, tá caindo aqui. Peraí. Oi, Zenilda. Boa noite, tudo bem? Deixa eu desligar as notificações aqui. Pronto, senão o celular vai ficar tocando aqui bem na hora da live. E aí, todos esses excessos, quem mais tá comigo aqui? Eu vi que chegou a Valdirene, né? Valdirene, boa noite, tudo bem? Zenilda e Valdirene, boa noite. E aí, todo esse excesso de nutrientes que você come, né, através da alimentação, eles tendem a se armazenar em forma de gordura no teu organismo, tá? E quando eu disse aqui o seguinte, que os triglicerídeos do teu tecido adiposo, ou seja, do teu tecido de gordura, ele vai tender a espelhar, como um espelho mesmo, ele vai tender a se espelhar nos triglicerídeos da dieta, a gente pode contabilizar se você come excesso de carboidratos, você vai ter gordura, tá? Porque o excesso de carboidratos se transforma em gordura e principalmente se transforma em triglicérides.
Você já fez aquele exame de sangue que de vez em quando o médico pede? E esses triglicérides, eles tendem a dar problema, viu, gente? Tende a dar problema. E tem gente que às vezes faz o exame e o triglicéride está lá, altíssimo, mais de 400, 500. É perigosíssimo, tá? É perigosíssimo. Por quê? Isso envolve aí, então, o colesterol, que pode acabar fazendo com que você tenha um infarto fulminante. Porque o colesterol, gente, ele é uma coisa assim que ele não costuma dar recado, mandar recado. Você não costuma sentir sintomas. Se o teu colesterol tá alto, você provavelmente não vai sentir. Você só vai descobrir se você fizer um exame de sangue. O problema é quando a pessoa não faz um exame de sangue, né? Porque eu conheço pessoas passando, vira ano e não vai no médico nunca mais, espera sentir algum sintoma para ir. Os triglicérides, o excesso de colesterol no teu organismo não manda recado e não faz você sentir sintomas. A hora que for para acontecer alguma coisa, vai acontecer e você não vai nem saber de onde veio, o porquê que aconteceu. Isso se você não ficar com sequelas, tá? Então, o excesso de gordura do teu tecido adiposo, ele vai tender a se espelhar uma gordura que vem da tua alimentação. Mas será que na hora de emagrecer, você precisa levar em consideração a gordura que você está comendo? Sim, precisa. Se você estiver comendo em excesso carboidratos, se você estiver comendo em excesso proteínas, tá? E se você estiver comendo também em excesso lipídios. Tudo que em excesso sobra, gente. O que sobra não tem onde guardar, faz mal, tá? A tendência é que sempre vai se acumulando e vai tendendo a aumentar aí o tamanho do teu tecido de gordura e vai multiplicando o teu tecido de gordura. E a tendência é que você vai crescendo cada vez mais. E sabe o que acontece quando você decide emagrecer, quando você decide ser saudável? Não, agora eu vou emagrecer, vou ficar saudável e tá tudo bem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Se você decide emagrecer sozinho, o que acontece? Primeiro, gente, existem compostos chamados compostos semivoláteis. Eles são produzidos pelo teu tecido de gordura, sabia disso? São produzidos pelo teu tecido de gordura no teu organismo. E na hora que você começa um emagrecimento, eles começam a ser liberados. Então, toda vez que houver uma mobilização do teu tecido de gordura, ou seja, começar a quebrar a gordura no teu organismo e ele entender, ó, tá acontecendo alguma coisa, tô perdendo, tô emagrecendo, tá? Esses depósitos de compostos semivoláteis serão, então, mobilizados, serão disponibilizados aí no teu organismo. E sabe como que esses compostos semivoláteis, eles tendem a se armazenar no teu organismo? Primeiro, oi Valdirene, tudo bom? Primeiro, por conta, esses compostos semivoláteis, eles vão começar então a ser armazenados no teu organismo, primeiro, por fontes externas e por fontes internas. Por fontes externas, a gente pode considerar pesticidas, tá? Substâncias químicas, a gente pode considerar aí como compostos orgânicos semivoláteis que serão produzidos por substâncias externas, então, pesticidas e como eu falei aí, exposição a toxinas também, tá? Então, isso vocês devem guardar, e substâncias químicas. Já os compostos voláteis, que são aí, que vêm de origem interna, eles acontecem por conta do teu metabolismo. Lembra que um dia, não sei se vocês vão lembrar, que vocês estão vindo agora, mas um dia eu gravei uma live falando sobre isso. Nosso metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontece dentro do nosso organismo, tá? E essas reações químicas, elas liberam substâncias também. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa fica lá 2, 3 dias sem ir ao banheiro, mas come todo dia. Mas fica 2, 3, 4, 5 dias às vezes sem ir ao banheiro, né? Pessoas que são muito ressecadas. Quanto mais tempo as fezes estiver dentro de você, mais toxinas você estará produzindo e liberando aí dentro do seu organismo. E se você já sofre com obesidade, você vai ter dificuldade para perder peso também por conta disso. Porque na hora de eliminar peso, esses compostos semivoláteis, eles vão tender a fazer com que o teu organismo, ele vai entupindo, vamos dizer uma palavra assim, bem simples para vocês entenderem. Então vai fazer com que o teu organismo comece a entupir os mecanismos de desintoxicação.
E um mecanismo que o teu organismo utiliza muito aí para desintoxicar é um órgão que você tem chamado fígado. Ele é responsável por desintoxicar teu organismo. Então ele age como um agente filtrador, tá? Vamos pensar, se ele age como um agente filtrador, mas você já produziu tantas toxinas por meio interno, por meio externo, vai chegar uma hora que teu organismo não vai ter mais para onde mandar essas toxinas, e aí vai começar a entupir esses mecanismos de desintoxicação e vão atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Sabe por quê? Esse excesso de toxinas, né, esses compostos orgânicos semivoláteis, eles vão tender a se acumular no teu tecido de gordura, no teu tecido adiposo. E toda vez que ele se acumular no teu tecido de gordura, no teu tecido adiposo, você vai ter dificuldade para emagrecer. Se você é magro, nossa, fala, ai Grazi, eu sou magra, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Se você não tem problema com excesso de peso, então o que vai acontecer é que você vai começar a acumular tanto, que isso vai fazer com que o teu tecido adiposo comece a aumentar. Com que você tenha mais acúmulo de gordura. Mais acúmulo de gordura. E aí você vai tender a começar a ganhar peso. Você vai começar a engordar, tá bom? E na hora de perder, você vai ter dificuldade para perder. Mas existem estratégias, tá? Para melhorar essa situação. Eu vou dar dicas para vocês aqui hoje, tá bom? Porque, gente, esses compostos semivoláteis, eles são tão importantes que, só para vocês terem uma noção, eles são capazes de alterar o teu metabolismo, são capazes de mudar mesmo, gente, alterar a função endócrina e não da tireoide também, ele mexe na tireoide, ele aumenta a inflamação, tá? E a obesidade é considerada uma doença inflamatória, uma doença que faz você aumentar de tamanho, tá? Basicamente é isso. Então ele ajuda a diminuir também, esses compostos semivoláteis ajudam a diminuir os hormônios da tireoide. Então se você já sofre de repente com hipotireoidismo, essa pode ser uma das causas, tá? E ajuda a alterar também o ritmo circadiano. O ritmo circadiano, gente, basicamente é o nosso reloginho biológico, tá? Que aí te faz acordar de manhã todo disposto e te faz dormir lá no finalzinho da noite, aí lá por volta de 8, 10 horas da noite, te faz sentir sono. Esse é o ritmo circadiano. E pessoas que sofrem com insônia já sofreram uma alteração no ritmo circadiano, tá? Aí é necessário, então, fazer a higiene do sono, controlar a alimentação, comer alimentos que são mais ricos em melatonina, que vai aumentar, então, a vontade de dormir, digamos assim, basicamente. Vai aumentar os hormônios do sono aí, de maneira que você sinta mais vontade de dormir, tá? Então, para você ver como a alimentação ela é extremamente importante, tá? Não dá para levar ela de qualquer jeito. E como eu estava falando, esses compostos, eles alteram diretamente aí o controle de peso do teu corpo, tá? Então, se você está ganhando peso e não entende por quê, considere os compostos semivoláteis. Se você está perdendo peso também e não entende o porquê, considere os compostos semivoláteis, porque eles vão alterar totalmente o teu ritmo circadiano, os teus hormônios, e aí você precisa começar a identificar da onde está vindo o erro, o que está acontecendo no teu organismo, tá bom? E aí eu trouxe 3 dicas para vocês aqui hoje, gente. Então, o que fazer nessa situação? Se você já sofre com obesidade, já está com excesso de peso e na hora de emagrecer está com dificuldade para emagrecer, ou até que não tá tendo tanta dificuldade para emagrecer, mas sente que ganha peso muito rapidamente, tá? Isso também é ruim. Eu vou dar 3 dicas para vocês hoje, gente. O tema da live era sobre a gordura, né? Será que diminuir a gordura é o suficiente para perder peso? Não, nem sempre, tá? O que você precisa primeiro, gente, é reduzir calorias. E as calorias nem sempre vêm da gordura. As calorias vêm dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, tá? Então, o que você precisa, na verdade, é reduzir calorias e não exatamente reduzir a gordura da alimentação, tá bom? E aí, considerando os carboidratos, lembra que eu falei que o nosso tecido adiposo, ele reflete os triglicerídeos que vêm da alimentação? Gente, os triglicérides basicamente é a gordura que vem da dieta, que vem da alimentação, principalmente quando ela é rica em carboidratos.
que seriam os carboidratos? Basicamente, alimentos ricos em amido, açúcares, tudo que você considerar que é rico em amido, em açúcar, é carboidrato. E docinho, carboidrato, tá bom? Então, primeiro, você precisa reduzir calorias, reduzir o consumo de carboidratos vindo dessas fontes como amido ou açúcares, tá? Segunda dica, evitar alimentos industrializados. Sabe por quê? Toda vez que você consumir alimentos industrializados, você estará favorecendo o acúmulo de toxinas no teu organismo, tá? E o aumento desses compostos semivoláteis que serão depois armazenados aí no teu tecido de gordura, tá? Então, eu falo, gente, sazon, aquela caldo quinoa, aqueles temperinhos que o povo adora usar, né? Vinagre, um monte de tempero industrializado aí, biscoitos, né? Bolacha recheada, milho em conserva, ervilha em conserva, extrato de tomate, molho de tomate, gente, tudo que for industrializado, leite de caixinha, tudo isso vai tender a aumentar a produção de compostos semivoláteis no teu organismo. Então, reduza o consumo desses alimentos ou evite mesmo, tá? Evite de consumi-los, de ter na sua casa. Eu sei que se você tiver, você vai acabar comendo, vai acabar usando, tá? Então, evite de ter, ok? E a terceira dica que eu tenho para dar para vocês hoje, gente, é o seguinte: aumente o consumo de vegetais de cor verde escura, tá? Aumente o consumo de alimentos, aí, de vegetais de cor verde escura. Por quê? Eles vão tender a ajudar você nesse processo de desintoxicação do organismo, tá? Eles contêm compostos, substâncias fitoquímicas que fazem essa limpeza, tá? Que vão ajudar, então, você a desentupir, basicamente, o teu fígado, fazendo com que ele consiga melhorar essa questão aí da queima de gordura, enfim, eliminando os compostos semivoláteis, tá bom?